Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: o Brasil nas relações internacionais. Eu vou transmitir para vocês informações importantes acerca das regras que orientam o Brasil nas relações exteriores. Em seguida, vamos encontrar o segundo bloco. Nele, temos o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante da aula em que poderemos aprofundar o assunto. Por fim, no terceiro e último bloco, vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade essenciais para a sua cognição. Muito bem, meus amigos, vamos então agora ao tema do dia. Vamos agora então, meus amigos, ao tema do dia: o Brasil nas relações internacionais. É relevante que vocês saibam que o Brasil, para atuar nas relações exteriores, obedece a algumas regras. Leva em consideração algumas orientações jurídicas. E eu saliento para vocês que essas orientações jurídicas surgem na Constituição Federal Brasileira. Poderemos acompanhar a sua presença no artigo 4º da Carta Magna. Ali estão os principais princípios que regem as relações exteriores brasileiras. Será a nossa meta alcançar o conhecimento sobre cada um desses princípios, já que a sua orientação é fundamental para que o Brasil possa efetivamente atuar no direito internacional. Nesse aspecto, como primeiro princípio, vamos encontrar a independência nacional. Nesse caso, por meio dessa disposição constitucional, o Brasil afirma a sua soberania em relação aos demais estados. Ou seja, em outras palavras, deixa manifestamente claro a sua atuação, levando em consideração uma qualidade que caracteriza o poder político supremo de um Estado, como afirmação de sua personalidade independente, autoridade plena e governo próprio, dentro do território nacional e também nas suas relações exteriores. Observem, meus amigos, que essa atuação do Brasil é bastante importante, pois assim ele pode realizar atos comerciais, humanitários e outros que levem o interesse nas relações exteriores. Observando tal princípio, na sequência vamos verificar a presença da prevalência dos direitos humanos. Por meio dessa disposição, o Brasil, de forma bastante clara, comunica aos demais estados a sua adesão à Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Nesse aspecto, meus amigos, destaco para vocês que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é apenas uma recomendação. Não possui a natureza jurídica de tratado internacional. Assim, sabemos que a sua violação não pode trazer como consequência a aplicação de sanções internacionais. No entanto, o Brasil não deixa margem à dúvida em relação ao seu compromisso de empregar no direito interno brasileiro e também levar em consideração no direito internacional interesses fundamentais ao ser humano. Na sequência, meu amigo,
vamos verificar um item que não pode ser esquecido: a autodeterminação dos povos. Observem atentamente que, enquanto na primeira disposição, independência nacional, o Brasil afirma a sua soberania em relação aos demais estados, aqui é diferente, porque o Brasil vai concordar efetivamente com a soberania que é exercida pelos demais estados nas relações exteriores. Com isso, atuará em consonância com os demais atores no cenário internacional. Ora, meus amigos, todos nós sabemos que o Brasil deve atuar em um mesmo plano de igualdade com os demais estados. Na sequência, temos a presença da não intervenção. O Brasil se compromete a não interferir nos assuntos internos do Estado. Ora, nada mais claro. Afinal, todos sabemos que um dos princípios nas relações exteriores leva em consideração a soberania. E se o Brasil respeita a soberania de outro Estado, não lhe cabe interferir nos assuntos internos alheios. De forma efetiva, é claro que o inverso também se opera. Afinal, não é permitido que outro Estado venha a atuar no nosso poder legislativo, executivo ou judiciário. Nada impede, é claro, a atuação de uma organização internacional e intergovernamental ou mesmo de uma corte nas relações exteriores, se eventualmente existirem violações a regras consignadas em tratados e convenções internacionais. No entanto, isso existe por uma razão bastante simples. No direito internacional não existe uma autoridade superior. Não há, em nenhuma hipótese, uma potestade suprema, a qual todos os demais sujeitos deverão se reportar. Dessa forma, meus amigos, é sabido que no direito internacional está presente uma igualdade entre Estados. Estamos diante de um princípio de horizontalidade. Isso significa dizer que, juridicamente, todos os Estados são iguais no direito internacional. Não há, juridicamente, um Estado que possa ser considerado mais importante do que outro. Muito pelo contrário. É certo que, no plano econômico, existem diferenças entre as pessoas jurídicas de direito internacional público. No entanto, no plano jurídico, isso não se mostra como verdadeiro. Assim, é possível falar-se em uma cooperação jurídica internacional. E fenômenos como a extradição, deportação, expulsão, poderão se operar entre os mais diversos estados. Com isso, sabe-se que também o Brasil concorda com a atuação dos tribunais internacionais. Afinal, a sua manifestação do consentimento mostra-se como importante elemento para a própria convivência em uma sociedade internacional. Não se torna menos importante salientar que, além de uma igualdade entre Estados, não existe nenhuma hierarquia entre as normas no direito internacional. Elas também são todas absolutamente iguais. Os tratados internacionais possuem força jurídica idêntica. É claro, como já mencionado aqui, as recomendações, por outro lado, não vão trazer como consequência a aplicação de sanções no caso de sua violação. Mas também preciso lembrar vocês que essa igualdade entre Estados leva em consideração uma atuação pacífica no cenário das relações exteriores. Na sequência, meus amigos, podemos analisar como uma próxima regra, um próximo princípio que é seguido pelo Brasil, a defesa da paz e a solução pacífica de conflitos.
Quando falamos na existência desses dois princípios de regimento das relações exteriores brasileiras, devemos levar em consideração que o Brasil busca solucionar eventual cisânia, conflitos no direito internacional por meio dos tratados internacionais. Como todos nós sabemos, o tratado internacional é um instrumento por excelência para criar as regras às quais os atores do direito internacional vão se submeter. É claro que para isso, meus amigos, é fundamental a presença da manifestação do consentimento. Ou seja, com o Brasil não é diferente, os estados deverão concordar com a norma a qual vão se submeter. Essa concordância deve ser expressa. A manifestação do consentimento só mostra exceção quando se verifica a presença do costume internacionalmente reconhecido. Afinal, quando ele surge, a manifestação do consentimento não se faz necessária. Afinal, observem com bastante atenção. O costume internacionalmente reconhecido vincula, obriga as partes como uma norma não escrita. Mas é claro, para que o Brasil possa solucionar eventuais contendas nas relações exteriores, além dos tratados internacionais, também deve levar em consideração a aplicação dos mecanismos de solução de controvérsias. Por óbvio, em face de um objetivo de alcançar a paz, deve-se aplicar inicialmente mecanismos diplomáticos de solução de controvérsias, como, por exemplo, a negociação direta, o sistema de consultas, os bons ofícios, a mediação e a conciliação. Por óbvio, o inquérito também se mostra bastante útil, mas ele será utilizado apenas como subsídio para o emprego dos demais mecanismos de solução de controvérsias. Nessa toada, é importante verificar que o Brasil, quando não se alcançar êxito na aplicação dos mecanismos diplomáticos de solução de controvérsias, poderá fazer uso dos mecanismos políticos, quando houver a atuação de uma organização internacional e intergovernamental. Um ótimo exemplo, meus amigos, deve levar em consideração a atuação da Organização das Nações Unidas na solução de conflitos. Todavia, saliento para vocês que nem sempre a ONU consegue resolver todas as contendas no cenário das relações exteriores. Desse modo, meus amigos, mecanismos jurisdicionais de solução de controvérsias também podem ser empregados. Nesse sentido, trago para vocês como referência a atuação da arbitragem no cenário das relações exteriores. Isso acontece quando as partes que se encontram em um conflito escolhem árbitros, que então optarão por outro, serão no mínimo 3, para que eles possam decidir e vincular os estados em relação à decisão que foi conferida. Na mesma toada, podemos verificar a presença da solução judicial. Em outras palavras, a atuação de uma corte internacional para conferir efetividade à solução de eventuais contendas. Por fim, cabe salientar que, em virtude dos dois princípios, defesa da paz e solução pacífica de conflitos, o Brasil deve evitar categoricamente os mecanismos coercitivos de solução de controvérsias. No entanto, deve-se considerar que tais mecanismos não podem ser desprezados. Afinal, meus amigos, melhor o emprego de cada um deles do que se falar em uma declaração de guerra, não é verdade? O estado de beligerância hoje se mostra de forma límpida como um verdadeiro ilícito no direito internacional. Assim,
como última razão, nada impede que o Brasil venha empregar represálias, retorção, ruptura de relações diplomáticas ou até mesmo requerer uma exclusão de organização internacional e intergovernamental. O próximo princípio que orienta o Brasil nas relações exteriores é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Em relação ao racismo, felizmente, temos uma norma interna que criminaliza a conduta, que é a Lei 7716 de 1989. No entanto, em relação ao terrorismo, pairam severas dúvidas. Afinal, não existe nenhuma norma no direito interno que estabeleça quais condutas poderão perfazer o terrorismo. Muito pelo contrário, a Lei de Segurança Nacional apenas cita a palavra terrorismo. E sabemos que isso não é suficiente para incriminar. A Lei 7716, é verdade, não estabelece categoricamente um significado para o racismo, mas opera com casuísticas que apresentam uma delineação específica que trouxe à doutrina a possibilidade de apresentar um conceito. Nesse aspecto, meus amigos, sabemos que racismo se configura pelo impedimento no exercício de direitos que são inerentes a uma pessoa, em razão de suas características de raça, cor, etnia, religião e outras do mesmo gênero. Desse modo, sempre que se impedir uma pessoa de exercer um direito que lhe é inerente em virtude dessas características, falaremos na existência de racismo, que é crime imprescritível e inafiançável. Baseia-se o delito, por óbvio, em discriminação racial. E, nesse sentido, o Brasil leva em consideração a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965. Tal tratado internacional foi incorporado no ordenamento jurídico em 1989, pelo Decreto 65.810. No entanto, preciso salientar para vocês que o Brasil também se orienta por outros princípios em sua atuação nas relações exteriores. Falo para vocês, portanto, sobre a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O Brasil se compromete a auxiliar os Estados para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, seja no plano econômico ou político. Recordando sempre que quando a contribuição se mostrar presente no plano político, o Brasil não poderá interferir nos assuntos internos dos outros Estados. Afinal, se isso acontecer, ao cumprir um princípio, desrespeitará outro. Isso não pode acontecer, já que cada um dos princípios não deve ser analisado isoladamente, mas sempre em conjunto, de forma que eles possam complementar o ordenamento jurídico brasileiro. Cada um dos preceitos não é estanque. Existe uma interdependência entre eles. Na verdade, chego a ousar e afirmar para vocês que existe uma indivisibilidade entre tais princípios. Em outras palavras, são eles indecomponíveis, já que a eventual divisão pode desconfigurar o direito. Assim sendo, por exemplo, como se falar em independência nacional sem considerar a autodeterminação dos povos? Ou ainda, como se falar em defesa da paz sem considerar o princípio da solução pacífica de conflitos? Seguindo esse mesmo caminho, como podemos falar em repúdio ao terrorismo e ao racismo se não se considerar uma igualdade entre Estados?
Nesse aspecto, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade se mostra como um preceito extremamente relevante para que o Brasil possa atuar no direito internacional. Por fim, meus amigos, vamos conhecer a concessão de asilo político. Todos nós sabemos que, historicamente, o Brasil já teve um severo período militar, em que houve verdadeira ditadura. Muitos estados concederam asilo aos brasileiros. Assim sendo, hoje, como retribuição, o Brasil concede asilo político àqueles estrangeiros que forem perseguidos em face de crime político ou de opinião. Isso ocorre, meus amigos, porque o Brasil considera fundamental o respeito à liberdade de expressão. Vou mais longe, de forma mais ampla, uma livre manifestação do pensamento, sendo obrigatoriamente vedado o anonimato. Esses são os princípios que orientam o Brasil em suas relações exteriores. Quando vai atuar no direito internacional, a observância de tais preceitos mostram-se extremamente relevantes. Espero que as minhas explicações envolvendo o tema tenham sido úteis para a sua cognição. Agora, podemos prosseguir, portanto, para o próximo bloco, em que vamos encontrar o Pergunte ao Professor. Vocês vão ver alunos de todo o Brasil elaborando questões sobre o tema. Vamos agora ao próximo bloco, meus amigos. Vamos ver. Pergunte ao Professor. Agora, meus amigos, no segundo bloco temos o Pergunte ao Professor. Como vocês já sabem, alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Você também pode enviar a sua pergunta. Será uma imensa satisfação respondê-la para provafinal@aesapar.com. Sua contribuição é sempre muito útil para o desenvolvimento do nosso programa. Assim, além de perguntas, você pode trazer sugestões de temas, críticas, e elas serão sempre muito bem-vindas. Vamos agora, meus amigos, à nossa primeira questão. Professor, no caso da atuação do Brasil no Haiti, houve violação ao princípio da não intervenção? Essa pergunta é bastante interessante. Observem, o Brasil atuou no Haiti de forma efetiva, contribuindo para o desenvolvimento daquele Estado. Desse modo, devemos considerar que houve um respeito ao princípio da cooperação entre os Estados para o desenvolvimento deles no cenário internacional. No entanto, a pergunta leva em consideração eventual transgressão do princípio da não intervenção. Sob esse aspecto, posso afirmar para vocês que não houve nenhuma violação. Em primeiro lugar, porque o Brasil não atuou em seu próprio nome, mas o fez em nome da Organização das Nações Unidas. Em seguida, devemos considerar também que o Brasil atuou no Haiti em face de um pedido proveniente daquele próprio Estado, que encontrava dificuldades em seu direito interno. Vamos agora à nossa segunda questão. No caso César e Batiste, o Brasil não extraditou em razão do princípio da concessão de asilo político? Vamos lá. Essa pergunta foi muito bem feita. Vamos verificar, meus amigos, que a extradição do Cesare Battisti de fato não se operou. No entanto, não foi se levando em consideração o princípio da concessão de asilo político. Muito pelo contrário, sabemos que essa foi uma situação bastante difícil para a análise no direito brasileiro. Inicialmente, no final da década de 70, Cesare Battisti deixou a Itália sob a acusação da prática de 4 homicídios. Ele alegou que havia uma perseguição política
e que, na verdade, não houve o cometimento de tais crimes. Assim, fugindo para a França, não encontrou guarida supedâneo para a sua permanência e então dirigiu-se ao Brasil. Em 2007, Cesare Battisti requereu a condição de refugiado, que, no entanto, foi negada pelo CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados. Utilizando-se de um direito que lhe era inerente naquele instante histórico, elaborou um recurso dirigindo para o ministro da Justiça, então Tarso Genro. O Tarso Genro, considerando a soberania do Estado, afirmou que, efetivamente, era o caso para a concessão de refúgio. O que fez então o governo italiano? De forma categórica, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Todos nós sabemos que a condição de refúgio, ao ser conferida, leva em consideração a discricionariedade, ou seja, conveniência e oportunidade do Estado nos limites da lei. E o Poder Judiciário não vai examinar ato discricionário, não pode verificar a conveniência e oportunidade, mas será seu dever analisar os limites da lei. Sob esse aspecto, meus amigos, o Supremo Tribunal Federal afirmou não se cuidar de uma hipótese em que Cesare deveria permanecer. Afinal, a extradição deveria se operar. No entanto, trouxe a última palavra ao presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva, então, no último dia de seu mandato, estabeleceu que Cesare Battisti não deveria ser extraditado e, portanto, permanecer no Brasil na condição de refugiado. O governo italiano, mais uma vez, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que poderia delinear considerações acerca dos limites da lei. Porém, não o fez, concordando com a decisão tomada pelo presidente da República. Assim, Cesare Battisti se encontra na condição de refugiado e não de asilado político. Porém, observem vocês que a questão levou em consideração muito mais fatores de direito interno conexos ao cenário internacional do que o princípio da concessão de asilo político. Vamos agora à nossa terceira questão. Professor, em virtude do princípio da solução pacífica de conflitos, quais são as formas que o Brasil adota para a solução de contendas internacionais? Esse princípio se mostrou fundamental para a atuação do Brasil nas relações exteriores. Nesse aspecto, mecanismos de solução de controvérsias podem ser empregados. É claro que, inicialmente, o Brasil buscará solucionar eventuais contendas por meio dos tratados internacionais. No entanto, se não lograr êxito, poderá optar pela aplicação dos mecanismos diplomáticos de solução de controvérsias, que, quando não trouxerem êxito, poderão trazer como consequência a aplicação de mecanismos políticos. E ainda, mecanismos jurisdicionais poderão ser empregados. Se todas essas formas não apresentarem uma solução pacífica, excepcionalmente, poderão ser empregados os mecanismos coercitivos de solução de controvérsias. Cuida-se de última alternativa, mas que, no entanto, se mostra muito mais benéfica que eventual beligerância nas relações exteriores. Afinal, como já falei para vocês nesse programa, a guerra se mostra hoje como um ilícito internacional. Vamos agora, meus amigos, acompanhar a quarta pergunta. Os integrantes permanentes do Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, por possuírem poderes de voto e de veto, são mais importantes que os demais países, violando o princípio de igualdade dos Estados?
Excelente essa pergunta. Meus amigos, prestem bastante atenção. Quando falamos em integrantes permanentes do Conselho de Segurança, devemos lembrar que tal órgão na Organização das Nações Unidas é composto por 15 estados. 10 estados são membros rotativos, eleitos pela Assembleia Geral para um período de 2 anos. No entanto, temos os integrantes permanentes. São eles: China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França. Os integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU, diferentemente dos demais integrantes rotativos e até mesmo os demais membros que pertencem à Assembleia Geral, têm direito de voto, mas também possuem o direito de veto. Isso significa dizer que, se eventualmente uma medida aprovada pela Organização das Nações Unidas obtiver o veto de um Estado que seja, que pertença ao Conselho de Segurança como integrante permanente, a medida não deverá ser aplicada. Observem que, se não existir o veto, a medida será empregada com a aprovação de 9 integrantes do Conselho de Segurança. Por óbvio, os 5 permanentes e pelo menos mais 4 rotativos. Nesse aspecto, a pergunta envolve o seguinte: seriam esses 5 integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU diferentes dos demais atores do cenário internacional? Afirmo-lhes que não. Na verdade, o que existem são prerrogativas inerentes aos Estados Unidos, à Rússia, à França, à China e ao Reino Unido. Eles possuem tais prerrogativas porque foram os vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial e, por óbvio, participaram da gênese da Organização das Nações Unidas. Também destaco para vocês que a Organização das Nações Unidas surgiu em 1945. Desse modo, absorveu muito da estrutura da Liga das Nações ou Sociedade das Nações, que fora criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, mas apenas deixou de existir em 1946. Por aproximadamente 6 meses, a ONU e a Liga das Nações conviveram no direito internacional. No entanto, ao observar e absorver de sua estrutura, a Organização das Nações Unidas conferiu poderes importantes aos integrantes permanentes do Conselho de Segurança. É claro que a sua atuação nas relações exteriores se mostra diferenciada, mas ela está presente em face das prerrogativas que lhes falei. Ou seja, o poder de voto e veto, ao menos em tese, apresenta a possibilidade de manutenção da paz no cenário internacional. No entanto, inúmeras críticas devem ser mencionadas. A doutrina aduz que, nesses casos, possuir o direito de veto traz aos Estados direitos diferenciados e, assim, há uma dicotomia em relação aos demais atores no cenário internacional. Existem propostas para a modificação dessa situação. Fala-se, inclusive, no ingresso de outros estados no Conselho Permanente de Segurança da Organização das Nações Unidas. O Brasil, por exemplo, rezando por uma modificação na Carta de São Francisco, que criou a Organização das Nações Unidas, pleiteia uma cadeira como integrante permanente do Conselho de Segurança. Isso
porque o Brasil se considera nas relações exteriores um líder na América Latina, em face de sua atuação nessa região. Claro que não buscaremos aqui discutir acerca desse tema, mas a verdade é que a Carta das Nações Unidas, ou Carta de São Francisco, de fato exige uma modificação. Ela é urgente. E o ingresso de novos estados no Conselho Permanente de Segurança seria muito útil. Afinal, poderia se ampliar de forma efetiva a atuação desses atores no direito internacional. Assim sendo, meus amigos, posso lhes dizer que, ao menos teoricamente, não existem diferenças entre os 5 integrantes do Conselho Permanente de Segurança da ONU e os demais estados. Ser-lhe-ão imputadas determinadas prerrogativas. No entanto, no plano fático, em consonância com a doutrina, não há dúvida que a atuação deles apresenta algumas diferenças nas relações exteriores. Vamos agora, meus amigos, à quinta e última questão. Professor, a soberania é importante nas relações exteriores brasileiras? A soberania é bastante importante. Cuida-se de um fundamento da República Federativa do Brasil. A sua presença está no artigo 1º da Constituição Federal. Nesse aspecto, não está relacionado nas disposições do artigo 4º. No entanto, isso não diminui a sua importância. Muito pelo contrário, meus amigos, isso torna a sua relevância imensa. Afinal, não há de se falar efetivamente em independência nacional sem considerar a soberania. Afinal, o Brasil vai atuar nas relações exteriores em consonância com ela. Em outras palavras, essa soberania significa que o Brasil tem a capacidade de estabelecer e manter a sua ordem interna e se fazer representar no cenário internacional. Muitos territórios no globo terrestre não alcançam a soberania, e ela também vai integrar um dos elementos objetivos do Estado. Afinal, ao se falar em governo soberano, temos a atuação de uma liderança no plano interno e também no cenário internacional. Além disso, como todos nós sabemos, também temos a presença de um território bem definido e de um povo. Todos esses elementos estão presentes no Brasil. Não se pode esquecer, é claro, a recognição, o reconhecimento da existência do Estado brasileiro pelos demais estados. Isso também é importante para a configuração da soberania. Afinal, meus amigos, hoje, ao contrário do que acontecia no passado, a soberania deve ser flexível, não inflexível. Caso contrário, jamais poderíamos mencionar institutos importantes para o direito internacional, como a extradição, a deportação, a expulsão e até mesmo a criação de tribunais internacionais. Assim sendo, apesar de a soberania não estar relacionada dentro dos princípios de regimento das relações exteriores brasileiras, é um fundamento da República Federativa do Brasil e, portanto, faz parte da base que traz como consequência sustentação suficiente para a construção do edifício jurídico do ordenamento brasileiro. Nesse aspecto, meus amigos, a sua integração também leva em consideração uma interdependência. Afinal, quando o Brasil reconhece a soberania dos demais estados pela autodeterminação dos povos, detém a segurança de que esse reconhecimento é recíproco nas relações exteriores. Em outras palavras, os estados também reconhecem a soberania brasileira
essa capacidade que o Brasil tem de estabelecer e manter a sua ordem interna, criando as suas regras e trazendo-as ao seu povo. Mas também, como sabemos, toda a população brasileira se orienta pelas normas que são aqui criadas. E, por óbvio, também pelos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Sejam, portanto, direitos fundamentais ou de outra natureza, as regras criadas pelo Brasil no direito interno são devidamente seguidas. O respeito ao Brasil também se opera nas relações exteriores, não apenas pelos atos de natureza comercial, pela ajuda humanitária, mas por toda e qualquer atuação brasileira no direito internacional. Espero que a resposta às perguntas tenham sido úteis para a sua cognição. Podemos então caminhar para o próximo bloco, o terceiro e último, em que vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Desse modo, poderei demonstrar para vocês como os examinadores exigem o tema que foi aqui tratado. É isso mesmo, meus amigos. Vamos então nos encaminhar ao terceiro bloco, o X da questão. Vamos agora, meus amigos, dar continuidade ao nosso programa. Com o X da questão, vou apresentar para vocês duas questões de concursos públicos que cuidam do tema que tratamos aqui. Vamos agora à nossa primeira questão. Juiz Federal Substituto, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 2009. A Constituição Federal deu especial destaque ao direito internacional público, ao dispor a respeito dos princípios que devem nortear as relações internacionais brasileiras. Supondo que um país vizinho da América do Sul decretasse a prisão de um ex-presidente ditador, após o devido processo legal, e os Estados Unidos da América diplomaticamente condenassem essa decisão por simpatizarem com o ex-dirigente, o Brasil deveria: alternativa A, agir da mesma forma que os Estados Unidos da América, tendo em vista a importância desse país no mundo. Alternativa B, interferir na decisão daquele país vizinho, a fim de garantir a sua hegemonia política na América Latina. Alternativa C, respeitar a decisão do país sul-americano, tendo em vista o princípio da independência nacional e da igualdade entre Estados. Alternativa D, agir da mesma forma que os Estados Unidos da América, visando ao princípio da concessão de asilo político. Alternativa E, condenar à prisão por ser ela contrária ao princípio da prevalência dos direitos humanos. Meus amigos, agora vamos examinar alternativa por alternativa. Assim, poderemos verificar qual delas se mostra como correta e os motivos em face dos quais as outras estão erradas. Vamos primeiro analisar a alternativa A. Agir da mesma forma que os Estados Unidos da América, tendo em vista a importância desse país no mundo. Meus amigos, a alternativa A está errada, pois se o Brasil atuasse dessa forma, violaria o preceito da igualdade entre Estados. É certo que os Estados Unidos possuem enorme importância econômica e, com isso, uma dicotomia em relação aos demais Estados. No entanto, é preciso salientar que, no plano jurídico, todos os Estados são iguais. Assim sendo, a alternativa A deve ser afastada. Vamos analisar a alternativa B. Interferir na decisão daquele país vizinho, a fim de garantir a sua hegemonia política na América Latina. Meus amigos, a alternativa B
de Betina também se mostra errada, por uma razão bastante simples. O Brasil não poderá interferir nos assuntos internos de um Estado. Afinal, se o fizer, tratar-se-á de uma afronta ao preceito da não intervenção. A atuação do Brasil que garanta a sua hegemonia, a sua condição de liderança na América Latina, deve observar fins lídimos, ou seja, uma atuação legítima no cenário das relações exteriores. Assim sendo, a alternativa B deve ser afastada, pois ela está errada. Analisemos agora a alternativa C. Respeitar a decisão do país sul-americano, tendo em vista o princípio da independência nacional e da igualdade entre Estados. Como vocês podem ver, o respeito ao princípio da independência nacional e da igualdade entre Estados observa a condição de país soberano que o Brasil tem e também leva em consideração a horizontalidade entre os Estados. Desse modo, tal alternativa se mostra como certa resposta e deve ser assinalada. Vamos verificar os equívocos das alternativas D e E. Alternativa D. Agir da mesma forma que os Estados Unidos da América, visando ao princípio da concessão de asilo político. Disse-lhes de forma bastante clara que os princípios encontram-se em consonância, em uma relação de interdependência e indivisibilidade. Isso significa que eles cumprem os seus objetivos pelo auxílio mútuo. Dessa forma, o cumprimento da concessão de asilo político não pode desrespeitar outros preceitos, como a não intervenção e a igualdade entre Estados. Assim sendo, a alternativa em apreço se mostra como errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar a alternativa E. Condenar a prisão por ser ela contrária ao princípio de prevalência dos direitos humanos. Amigos, quando falamos na existência de uma pena privativa de liberdade, isso não significa que há violação frontal aos direitos humanos. Muito pelo contrário, sempre que uma pena privativa de liberdade for fundamentada em uma violação de uma norma lídima de um Estado, ela é possível. Observem com bastante atenção que no Brasil é vedada a aplicação da prisão perpétua, na forma do artigo 5º, inciso 47, a linha B da Carta Magna. Na prisão perpétua, existe uma supressão da liberdade. E no Brasil isso não existe. O que há é uma restrição dela, o que não viola qualquer preceito envolvendo os direitos humanos. Assim sendo, na questão número 1 apresentada, a alternativa C, de Cíntia, se mostra como certa resposta. Vamos então analisar juntos a questão número 2? Vamos ver. Defensor Público, Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, VUNESP, 2008. Insculpem-se, dentre os princípios que o Brasil se rege, no que respeita às suas relações internacionais, os seguintes. Alternativa A. Autodeterminação dos povos, solução pacífica dos conflitos e garantia do desenvolvimento internacional. Alternativa B. Autodeterminação dos povos, defesa da paz e concessão de asilo político. Alternativa C. Defesa da paz, não intervenção e repúdio ao partidarismo. Alternativa D. Autodeterminação dos povos, igualdade entre os Estados e repúdio ao imperialismo. Amigos, vamos analisar agora alternativa por alternativa. Assim, poderemos verificar qual delas se mostra como correta e por quais motivos as outras estão erradas. Vamos primeiro verificar a alternativa A. Autodeterminação dos povos, solução pacífica dos conflitos e garantia do desenvolvimento internacional.
Meus amigos, não há no artigo 4º da Constituição Federal o princípio do desenvolvimento internacional. O que existe é a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Desse modo, a alternativa A apresenta um erro e deve ser afastada. Vamos verificar a alternativa B. Autodeterminação dos povos, defesa da paz e concessão de asilo político. Todos esses preceitos se mostram presentes no artigo 4º da Constituição Federal e, portanto, a alternativa B de Betina se mostra como certa resposta. Vamos verificar quais são os erros das alternativas C e D? Alternativa C, defesa da paz, não intervenção e repúdio ao partidarismo. De fato, temos no artigo 4º os preceitos da defesa da paz e também da não intervenção. No entanto, nada se menciona em relação ao repúdio ao partidarismo. Desse modo, a alternativa C deve ser eliminada porque ela está errada. Verifiquemos agora a alternativa D. Autodeterminação dos povos, igualdade entre os estados e repúdio ao imperialismo. Amigos, a alternativa D de Deolinda se mostra errada por um motivo muito simples. Não há de se falar no último preceito mencionado e, portanto, tal alternativa não deve ser considerada, pois se mostra errada. Assim sendo, na questão número 2, se mostra como correta a alternativa B de Betina. Com isso, meus amigos, terminamos a análise da questão envolvendo as relações internacionais do Brasil. Assim sendo, espero que as minhas informações tenham sido muito úteis para o seu aprendizado. Desejo a cada um de vocês muito sucesso. Envio-lhes um grande abraço. Contem sempre comigo.